E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu tive um imprevisto aqui na minha casa com conexão, então estou entrando bem mais tarde do que a 1h30 convencional, certo? Mas estou aqui. Hoje eu tive questões com a internet aqui na minha casa. Mas bora lá. O desafio continua e hoje nós vamos falar sobre sessão estratégica. Como iniciar o processo de sessão estratégica. Como implantar esse funil de forma prática, rápida, dentro do seu processo comercial, dentro dos seus funis, tá? Já quero compartilhar algumas literaturas, enquanto o pessoal não vai chegando ali, que são importantes para você aprender a conduzir uma sessão estratégica, tá? Primeiro deles, o mais importante, Spin Selling, tá? Porque dentro da metodologia que eu uso para conduzir a sessão estratégica, essa é a metodologia que eu uso para conduzir minhas sessões estratégicas ou mentoria de direcionamento ou mentoria gratuita, enfim, tem milhares de nomes que as pessoas utilizam para conduzir esse processo no digital. Vou compartilhar outro livro também que eu acho bem interessante, que vocês vão entender, que é o Receita Previsível. Esse livro é muito bom. Recomendo você comprar o box, tá? Que o box vem os dois livros. Tem o livro de exercício e tem um livro propriamente dito. Aqui nesse livro ele fala bastante de todo esse processo da sessão estratégica, certo? Passo a passo, como que você vai buscar as leads, como que você vai converter leads, tanto leads quentes quanto leads frias. Alguém sabe o conceito de lead quente, lead fria? Fala aí pra mim, você sabe o conceito? Então isso é muito bom. Tem um outro livro aqui também que eu gosto bastante, que é o Quebra de Objeções, tá? Então isso aqui também a gente utiliza, tem bastante pontos importantes aqui, tá? De como combater objeções. Essas são as coisas que você precisa. Hoje eu vou tentar ser bala aqui na aula, até porque a gente passou do horário. Deixa eu pegar a minha colinha e tudo e bora lá, bora começar. Então, primeiro de tudo, eu quero saber uma coisa. Quem sabe, né, quem já aplica aqui sessão estratégica, quem já foi convidado para participar de alguma sessão estratégica, como que foi esse processo todo que aconteceu aí no na tua estrutura, né? Então, normalmente, o que tem acontecido muito dentro do high ticket, né? A sessão estratégica ela é uma estratégia de conexão e vendas para vender produtos de alto ticket. Ela não se aplica para produtos de baixo ticket, tá bom? Tem uma estratégia de sessão estratégica no tráfego pago, mas eu, Jean-Claude, vou te ensinar hoje uma estratégia no orgânico, que você não precisa investir no tráfego pago, tá certo? Mas eu não vou poder fazer o tráfego pago? Você vai poder. Mas quando, na minha mentoria, quando eu te autorizo ou quando a gente vê que você já atingiu um certo nível de maturidade do teu processo orgânico. E aí tem como que eu vou comunicar isso, como que eu vou atrair leads qualificada para isso. Porque se você começa com tráfego no primeiro momento, sem validar posicionamento, produto, cliente único, e a oferta em si, o que vai acontecer, gente? Será que você vai conseguir atrair a lead qualificada? Será que você vai atrair a pessoa que vai comprar o teu produto? Será que você vai atrair mais curiosos do que pessoas que efetivamente são a sua lead qualificada? Primeiro de tudo, quem que é o teu cliente ideal? Quem que é a tua lead qualificada? Isso está bem aliado na tua comunicação, porque aqui, veja bem, isso é um contínuo do que eu estou falando. Nas outras aulas eu falei como definir o cliente ideal, como definir a oferta, como definir o público, como você definir a transformação da tua mentoria, o método, enfim, todos os processos que a gente passou lá atrás. Essa semana, ontem eu dei uma introdução dos funis high tickets que a gente vai usar, e são todos orgânicos, tá? Porque eu não quero que você meta a mão no teu bolso e faça tráfego pago até você validar o teu processo. Isso é muito importante, tá certo? Então, vai poder usar? Vai, mas quando você já tiver feito uma certa evolução e principalmente se você já tiver feito alguma venda aqui. Porque o que vai fazer você vender não é um tráfego pago. Se você vende um produto caro, o que vai fazer você vender, o que é?
é o teu poder de conexão, é o poder de conversão, é você ter uma metodologia forte que traga uma transformação real, tangível, e que o teu aluno entrou e ele teve aquela transformação. É isso que é vendas. É isso que é vender. Agora você não estruturou nada lá atrás e do nada você quer vender. E aí você fica mandando um monte de mensagem sem conexão, sem entender uma lógica, sem entender como funciona. O que você acha que vai acontecer com o teu processo? Você entendeu? Você vai atrair provavelmente a lead errada, você vai atrair leads que não são quentes, você vai atrair leads que não são o teu perfil ideal e não vai dar certo. Então eu trouxe alguns pequenos tópicos aqui para a gente falar sobre esse assunto. E vamos falar do começo, porque talvez tenham pessoas aqui que estejam no começo e talvez tenham pessoas ali que já estão um pouco mais avançadas. Mas para nivelar toda a conversa, eu vou falar o seguinte. Antigamente no marketing digital não existia sessão estratégica, era tudo vendido por tráfego, checkout, pagamentos, liberação automática numa plataforma ou por um grupo de mentoria, você entregava a tua mentoria automaticamente. Hoje, com a criação do mundo de auto ticket, gente, ninguém vai te pagar um auto ticket dessa forma. Imagina se eu te mandar um tráfego e um checkout de 15 mil. Você só olhando aquilo dali, você olharia e pagaria? Passaria o teu cartão, sim ou não? Não, você não faria isso. Esse é um tipo de venda que ele requer e ele precisa de mais inputs e mais conexão para realizar. E é por isso que a gente faz o tal da sessão estratégica, tá certo? Então é por isso que é necessário você fazer a sessão estratégica. O que é uma sessão estratégica? Uma sessão estratégica é nada mais que o processo comercial de venda, onde você vai atrair o lead, atrair o cliente para uma reunião 1 a 1 com você. E nessa reunião 1 a 1 com você, você precisa garantir que você vai usar técnicas, ferramentas e gatilhos mentais para converter aquela lead para ela comprar o teu produto. Mas vamos pensar aqui uma coisa comigo. Será que o mais importante é eu empurrar o meu produto com ela abaixo de uma pessoa? Ou o importante é essa lead ser a lead qualificada, ser a lead que eu posso ajudar com a minha metodologia, alguém que vai trazer o resultado, que eu consigo entregar um resultado fácil, rápido, fácil não, né? Mais rápido, porque a pessoa ela tem indícios de similaridade do que eu passei lá atrás, então eu consigo ajudar, certo? Será que esse lead é um lead que vai adicionar dentro da minha mentoria? E aí por isso que dentro da sessão estratégica, mesmo antes de chamar uma pessoa para uma sessão estratégica, tem um processo importante que ninguém te ensina. Você, mentor auto ticket, você pode e deve escolher quem você quer dentro da sua mentoria. Então não venda para qualquer pessoa, venda para aquela pessoa que você consegue garantir um resultado. Primeiro ponto, tá? Então, vamos lá. O objetivo disso é eu atrair alguém para uma reunião e na reunião eu me conectar com a pessoa, eu explicar para ela de uma forma lógica, usando ferramentas de spin selling, convencendo ela, trazendo consciência do que ela precisa, trazendo consciência dos impactos de ela não resolver aquilo até ela se dá por garantida que ela precisa daquilo. E aí tem também um fator importante, que é a urgência. Precisa quando? Precisa agora. Tá? Não é, é um sonho lá na frente. Então por isso que é muito ruim vender os programas de aposentadoria, porque é uma necessidade latente lá no futuro, não é uma necessidade latente do agora. Então tudo que é sonho, provavelmente você não vai vender agora. A menos que a pessoa esteja assim, meu Deus, montada no rio de dinheiro, não saiba nem como gastar. Aí ela talvez vai pensar em você. Algumas estatísticas que eu vou trazer para você aqui, né? Esse processo, se você conseguiu atrair as leads qualificadas, né? Você tem estatísticas de fechamento de calls de assim, entre 30% e 50%. Então, assim, o certo é a cada 30% das calls que eu, né, realizo, eu consiga converter. Então, um exemplo claro, a cada 10 calls, aproximadamente 3, né, você consiga converter. Puta, é um trabalhão, né? Sim, você vai ter que, imagina, você vai ter que converter leads, trair leads para o teu perfil, ou você buscar essas leads através dos funis orgânicos, qualificar essas leads, trazer para uma reunião. E a cada 10, a tua chance é de fechar 3. E você precisa ser muito bom para que esse processo aconteça, certo? E aí é uma estatística, porque
Tem pessoas que conseguem fazer isso com um percentual maior, 40%, 50%, perfeito. Imagina, a cada 2 calls você fechar uma, esse é o cenário ideal, mas eu vou te dizer que isso não vai acontecer de uma hora para outra, tá? Esse é um ponto bem importante. Ficou claro do que a gente está falando aqui, o funil de sessões estratégicas? Agora, etapas desse funil, né? Então, como que eu vou criar e estruturar um funil? Primeiro, eu preciso entender que existe um processo de atração, né? Então, eu tenho que voltar lá para o funil do marketing digital, né? Então, tem um topo de funil, meio de funil, fundo de funil. Como que eu vou fazer esse processo para que as pessoas entendam que ela precisa do meu serviço, ao ponto de elas quererem estar numa reunião comigo, entendeu? Primeiro de tudo, eu já falei isso lá atrás, eu preciso equilibrar, eu preciso ajustar a minha comunicação no meu Instagram para que ela seja perfeita. Sim, exatamente. Uma comunicação perfeita. Em que sentido? Eu tenho uma bio que explica exatamente o que eu sou, o que eu faço, o que eu entrego, em quanto tempo e seja tangível, certo? Nos meus destaques eu explico minimamente quem eu sou, qual a transformação, mentorados, uma metodologia, a metodologia que eu aplico, a transformação que eu entrego. E no meu Instagram eu preciso ter uma comunicação alinhada. Uma comunicação, um cliente, uma dor, uma transformação, certo? E eu não posso falar da roda da vida inteira no meu Instagram, porque isso aqui precisa converter a tráfego frio. O que é converter a tráfego frio? Orgânico, a pessoa chegou no teu funil, seja lá por qual meio você usou, qual funil que você usou, mas quando ela entrou ali, 2 segundos para ver a tua bio e dizer, legal, interessante, eu preciso disso, eu vou seguir esse perfil, eu vou acompanhar porque me parece que tem um conteúdo aqui que vai me dar alguma coisa. As pessoas estão sempre buscando algo para agregar para elas. Elas estão sempre buscando algo em troca das coisas. No primeiro momento, essa pessoa vai querer obter um conteúdo gratuito, certo? Para começar ali o engajamento. Meio de funil, você já começa a trabalhar um pouco do engajamento dessa pessoa. Então você vai criar conteúdo de meio e fundo de funil. O que é conteúdo de meio e fundo de funil, gente? É o que eu estou fazendo aqui nessas lives. Você entendeu? Eu estou aqui na live, eu estou sendo mais técnico, estou explicando um conteúdo que interessa para quem já conhece um pouco. Se você não é do marketing digital, se você não faz vendas na internet, se você não é um mentor, se você nunca ouviu falar de sessão estratégica, talvez esse conteúdo aqui para você ele não faça o menor sentido. Você vai me chamar de louco. Né? Então isso é um fundo de funil. Como que eu faço comunicação de fundo de funil? Você vai lá no teu processo, na tua metodologia, no que você entrega e você começa a explicar tecnicamente, um pouco mais profundamente o que é isso que eu entrego. Transformações, depoimentos, explica para a pessoa mais ou menos o que ela iria encontrar na tua mentoria, que tipo de problema e dor que você resolve. E claro, né, muita dor. Então assim, muitas pessoas hoje não realizam esse funil e não sabem que podem realizar esse funil, embora você esteja sendo bombardeado todo dia no teu Instagram com milhares de convites disso. E aí você deveria, no mínimo, meu Deus do céu, né? Por aqui, que é isso? Tá todo mundo me convidando para reunião. Será que eu não tenho que fazer isso também? Claro que você tem, né, meu irmão? Se você tá sendo bombardeado por uma coisa que virou uma praga no marketing digital e você não tá fazendo, presta atenção, começa a entender o que é e se informe e começa a fazer. Uma delas é exatamente esse funil da sessão estratégica. Então, com isso, você vai começar a atrair ali as pessoas para tu poder, né, se conectar um pouco mais com essas pessoas. Aí eu vou juntar esse funil do sessão estratégica com o funil de social selling. Mas esse social selling eu só vou explicar, eu acho que amanhã. Amanhã é o dia do social selling, tá? Mas, por exemplo, eu atraí uma pessoa, a pessoa começou a me seguir. A pessoa começou a te seguir, a pessoa curtiu um conteúdo teu, a pessoa está numa live tua, sabe o que ela está dizendo, irmão? Ela está dizendo assim, oi, quero que você venda para mim, me interessou o teu conteúdo, me tornei curioso, que tal você me explicar um pouco mais sobre isso? E você, cidadão, você mentor, você precisa atender essa pessoa. Se alguém chegou no teu funil, no teu Instagram, pelo menos dá um bom dia para a pessoa, né, meu irmão? Dá uma olá, bom dia, tudo bem, seja bem-vindo, eu sou o Jean, eu sou mentor disso, daquilo, olhei o teu Instagram, achei super interessante, vejo que temos pontos em comum e eu queria te fazer um convite, né, entender aí quais são os desafios, o que te chamou a atenção dentro da minha conta. E a partir dali você começa a conversar com aquela pessoa para entender o que fez ela te seguir.
Em algum momento nessa conversa, não vai direto para a sessão estratégica, em algum momento nessa conversa, você pergunta quais são os desafios que ela tem. E aí você vai despertando um interesse genuíno pela pessoa, presta atenção, ó, um interesse genuíno, puro de coração pela pessoa, pela história dela, pela transformação dela, pelo problema dela, pelas dores que ela sente, sem ser interesseiro. Vou te olhar já aqui, porque tem muita gente que olha que a pessoa que chegou lá, já, o olho faz pix, né? Já vou começar a vender e se ferra. Sabe por quê? Porque você pulou um passo bem importante da sessão estratégica, que é a conexão. Que é qual que é o meu poder de conexão com essa pessoa. Porque aí você já está quebrando, né? Tá fazendo um rapó e já está quebrando uma grande objeção. Primeira mensagem que você mandar para a pessoa, sabe o que vai estar na mente dela, neurologicamente falando, neuroscience, é: eita, essa pessoa já quer vender para mim. Você mandou a segunda mensagem, a primeira mensagem, ela vai dizer: meu Deus, ele começou. Socorro. O que agora eu faço? Ela vai ter que querer fugir de você. Então, se você não achar um ponto de conexão, se você não trazer ela por um ponto em que ela veja um benefício de conversar com você, provavelmente ela vai te deixar no vácuo, que é o que acontece na maioria das vezes, tá? Então, eu já falei um pouquinho aqui como atrair leads qualificadas para esse processo, tá? E aí você vai fazer esse processo, todo mundo que entrou lá em contato com você, curtiu, tá na tua live, estabelece uma conexão verdadeira e genuína sem interesse de venda. Depois, você em algum momento dessa conversa, você chama a pessoa para se conectar com ela. Você pode falar assim: tudo bem, me fala aí qual que é a maior dificuldade, o maior desafio que você tem, né? Estabelece um ponto primeiro de conexão entre vocês e um ponto de similaridade. É muito importante isso. Tipo assim: ah, aliás, eu olhei teu Instagram, eu vi que você tem uma filha, eu vi que você viajou para Orlando, eu vi que você come camarão, eu vi que você esquia, eu também esquio, eu vi que você foi naquela praia, eu também fui naquela praia. Entende? Então, assim, conexão, similaridade, interesse e exclusividade. De repente, numa das mensagens, tu pode dizer assim: olha, eu não costumo mandar esse áudio para todo mundo, tá? Mas eu gostei muito do teu perfil, acho que faz muito sentido, né? Quero muito te conhecer. Qual que é o desafio que você tem? Porra, antes de tudo, você estabeleceu um interesse genuíno pela pessoa. É isso que vai fazer uma grande diferença, tá certo? Então, daí tu me perguntou, né? Ah, você chama a pessoa para uma reunião. Como que eu faço isso? Preciso ter página de venda, preciso ter tráfego, preciso ter... Posso te ser sincero? Você, mentor, que você está começando agora, vai no básico, vai no feijão com arroz, cara. Vai lá na tua bio, coloca lá, aliás, vai lá no Google Forms, cria um formulário de aplicação de sessão estratégica, faça algumas perguntas básicas neste formulário, né? Vou até dar uma dica aqui para você. Perguntas do tipo, né? Já vai ser obrigatório e-mail, seu Instagram, seu WhatsApp, seu nicho, quanto que você fatura, qual que é o tempo de urgência que você tem para resolver. Aliás, pergunta qual que é o maior problema que essa pessoa tem, qual é o maior desafio que ela tem, pergunta qual que é o tempo de urgência que ela tem para resolver aquilo, pergunta quanto que ela fatura, pergunta quanto que ela está disposta a investir por uma solução para resolver aquele problema, tá certo? E você pode deixar uma última pergunta em branco, fala assim: o que não pode faltar nessa mentoria de direcionamento gratuita para você dizer para mim que valeu muito a pena. Ponto, 5 perguntas só, não vai fazer 39 perguntas, pelo amor de Deus. E aí você faz esse formulário lá no Google Docs, pega o link dele e sobe lá na tua bio do Instagram. Tem um botãozinho lá na bio que fala assim: links, né? E aí lá nesse link você insere esse link do teu Google Form e embaixo você renomeia a aplicação da sessão estratégica. Perfeito, você já fez um passo bem grande, você já tem um formulário de sessão estratégica que te custou R$0. Ah, mas eu quero ser mega profissional. Legal, você pode pedir para alguém construir uma página de captura para você. Nessa página você vai ter que fazer lá um processo de e-mail marketing, onde você pede para a pessoa essas mesmas perguntas, ou e-mail, WhatsApp e o Instagram dela. E aí pronto, você também trouxe essa pessoa para cá de uma forma um pouco mais profissional. Preciso disso? Na maioria das vezes as pessoas não veem páginas de captura, na maioria das vezes não interessa. Mas é bom e é profissional. Eu recomendo meus alunos fazerem, mas depois que você validou o teu processo, a tua mentoria. Por quê?
Porque talvez você precise mudar essa página, talvez você precise trazer elementos mais importantes para essa página. Talvez você precise até mudar o teu público, entendeu? E aí você pagou lá 1.000, 2.000, 3.000 para fazer um negócio desse e ele vai ficar o quê? Sem valor. Sem valor algum, tá, entendeu? Então assim, é importante você fazer isso. Então, te ensinei como criar um formulário no Google, como você linkar esse Google dentro da tua bio e como você já criar ali o teu primeiro formulário de aplicação de sessão estratégica, beleza? Te ensinei que você precisa usar tuas redes sociais para poder trazer e atrair pessoas ao teu Instagram para essa comunicação. E aí você vai lá se conectar com essas pessoas por meio de rapport, conexão, similaridades, exclusividade e demonstrar um interesse genuíno para que ela tenha interesse de estar contigo numa call. Segundo, você vai perguntar para ela qual que é o desafio importante que você tem passado por hoje. Né? E aí você vai convidar, olha, eu tenho uma mentoria de direcionamento gratuita, será um prazer eu me conectar contigo. Como que está a sua agenda em 2 opções de horário, tal dia, tal hora e tal hora? Você entendeu? E aí a pessoa vai responder, legal, ela preencheu o seu formulário, você tem um e-mail, o WhatsApp dela, o Instagram dela, algumas informações, e você vai providenciar então ali, se organizar para call com a sua lead, tá bom? Eu vou dar uma dica. E aí, meu irmão, tudo bem com você? Vou te dar uma dica de ouro, hein? Eu só ensino isso aqui para quem está lá na minha mentoria. A partir do momento que a lead aceitou, preencheu o seu formulário, aceitou estar com você numa call, sabe o que eu faço? Eu crio um grupo do WhatsApp. Né? Porque ela me passou, eu pedi lá o WhatsApp, o e-mail. Né? Eu crio um grupo do WhatsApp. Nesse grupo do WhatsApp, eu coloco a lead, o meu suporte, tá? E talvez o meu SDR e o closer, naquele grupo. E eu falo ali para ela, tudo bem? Seja bem-vinda, a gente cria esse grupo para comunicar e te passar os links da reunião, tal dia e tal hora. Nós, conforme conversamos, nossa reunião vai ser dessa forma. Alguns minutos antes eu te mando um link. Só que a minha equipe, eles já preparam o e-mail da pessoa, já mandam um link do convite com o link do Zoom para a pessoa já recebeu aquele e-mail. Então eu tenho um grupo do WhatsApp, onde ela está ali próxima, só que ela vai se sentir um pouco mais constrangida em não comparecer, uma vez que você formalizou isso num grupo. Isso é uma dica de ouro, tá? Depois disso, boa sorte. O que eu recomendo também? Um dia, sempre você marcar essa reunião em até 24 horas, no máximo 48 horas, do contato inicial que você fez, porque senão a lead esquece, tá? Se você fez em até 24 horas, avisa a lead depois, falei só passando aqui para confirmar que amanhã às 10 horas temos uma reunião, tá. No dia de manhã, você já fala, estou passando aqui para confirmar a nossa reunião a tal hora, não importa que hora seja, amanhã você já manda, e manda o link da reunião. Não vai perguntar se pode, se está confirmado, se está tudo certo, nada disso. A reunião com o link. Se ela quiser se manifestar e falar, estou com um problema, tive um imprevisto, aí você deixa com ela, mas você está sendo positivo, afirmativo, dizendo que aquilo vai acontecer, tá certo? E aí, parabéns, você vai ter alguém, a chance de você ter alguém lá na tua sessão estratégica é muito grande, tá? Aí agora eu vou te falar o seguinte, se alguém tiver alguma pergunta aqui, fica à vontade para mandar, tá? Que eu respondo. Beleza, então eu fiz todo o cenário. Eu atraí essa lead, eu trouxe essa pessoa para cá, eu criei um formulário de sessão estratégica, ela preencheu um formulário, a gente conversou, eu criei o grupo com ela, eu aqueci ela, né? Eu estou ativando ela, informando que a gente vai ter a reunião e beleza, chegou o dia da reunião. O que eu tenho que fazer? Alguns minutos antes da reunião, eu não sei o que você vende, eu não sei o que você faz, tá? Mas se você é um mentor de mentores, se você é um mentor de um determinado assunto, você tem que, no mínimo, fazer um pequeno dever de casa alguns minutos antes, certo? Você tem que olhar o Instagram dessa pessoa, o site dessa pessoa, o LinkedIn dessa pessoa. Você tem que buscar algumas informações ali públicas dela para entender um pouquinho melhor o perfil dela. O que ela faz, se ela tem filho, se ela não tem filho, se ela estuda, se ela é professora. Ver se ela já tem aluno, enfim, não sei o que você faz. Eu sei o que eu tenho que ver. Como mentor de mentor, eu sei exatamente o que eu tenho que ver. Eu tenho que ver se você é um mentor, se você tem aluno, se o teu nicho está adequado, se a tua comunicação está adequada, se o teu posicionamento é claro, se você já tem empresa, se você tem aluno, resultado, se você tem depoimento, se a tua... Enfim, eu vou ler vários pontos ali
Por quê? Na sessão estratégica, esqueci de comentar isso, né? Na sessão estratégica, quando eu convido a pessoa para a sessão estratégica, o que é a sessão estratégica? O que é a mentoria de direcionamento gratuito? Eu vou entrar lá para vender para ela direto? Não. Eu ofereci para ela, lá na minha copy, gente, isso é um ponto importante. Eu não ofereci para ela uma venda. Ah, entra nessa reunião comigo para eu te vender. Porque ninguém vai entrar. Eu ofereci para a pessoa uma reunião de sessão estratégica e estratégica. Eu vou dar algo estratégico para ela. Eu vou dar um plano para ela. Eu vou dar uma luz no fim do túnel para ela. Ela vai entrar na estação, na reunião, sem interesse algum de que eu venda para ela. Ela veio porque ela está com uma dor, que eu enfiei o dedo na hora lá, e ela decidiu vir conversar sobre essa dor, e ali eu vou dar apenas algumas, né, vou enfatizar essa dor, e eu vou... Oi, Mai, tudo bem, amada? A Mai é minha aluna, gente. É uma pessoa de vendas, né, Mai? Ô, Mai, entra comigo aqui, vai, bora dar uma aula de vendas para esse povo. Eu adorar que você entrasse comigo, se você pudesse. Então, a gente faz o teste de roleplay, né? Você pode falar isso pra mim ali. Então, gente, a pessoa entrou na sessão, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma entrega gratuita do que eu prometi para ela. Eu prometo um plano de ação 30, 50 ou 100k para o negócio dela. Eu prometo que eu vou analisar o negócio dela digital e como que ela vai faturar aquilo. Eu vou avaliar o processo comercial de venda delas. Então, quando a pessoa entra comigo, eu chego lá e eu vou fazer essa entrega primeiro para ela. Primeiro eu vou entender quem ela é, porque agora ó, nós estamos ali numa conexão, 1 a 1. A pessoa se dispôs a entregar o tempo dela, certo? E ela está comigo aqui. Como que eu tenho que conduzir a partir daí? Existe uma forma certinha de como eu vou conduzir esse call. E esse call, a condução dele está aqui no livro que eu vou orientar vocês a comprarem, que é o Spin Selling. Tá? Então tem uma técnica. Eu não vou entrar no call com a pessoa de qualquer jeito, sem ter um script, sem ter o que falar, de que jeito falar. Eu vou usar um script. Esse script de Spin Selling, ele é bem tradicional. Ele fala o seguinte, ó. Qual é a melhor forma de eu converter uma venda? Aí eu vou ter que seguir. Primeiro passo importante que eu vou entrar na venda é o rapport. Então, quando eu faço o rapport, primeira coisa que eu vou fazer é o rapport. Então, alguém entrou aqui na minha venda, na minha reunião, gente, rapport, bom dia, tudo bem, boa tarde, prazer estar aqui com você, que legal. Eu vi que você faz isso, eu vi que você tem um filho, eu vi que você viajou para esse lugar, eu vou buscar similaridades do que a pessoa faz com o que eu faço. Depois eu vou... entender coisas comuns, né, dentro do nosso padrão que nós temos. Eu vi que você viajou para a França, eu viajei, eu vi que você tem filho, eu tenho. E aí depois que eu fiz esse rapport, digamos assim, uns 5 primeiros minutos da reunião, eu começo a... Eu falo para ela, eu me apresento. Nessa apresentação eu vou trazer a minha autoridade. Então, legal, prazer, sou o Jean, sou mentor, eu já fiz isso, eu já tenho esse currículo, eu já estudei nessas faculdades, eu já ajudei não sei quantas mil pessoas, eu já fiz isso, aquilo, ó. Neurologicamente, eu tenho que elevar a minha percepção de autoridade. A pessoa tem que falar assim, puta que pariu, o cara é foda. Meu Deus, essa mentora é fantástica. Depois disso, eu vou entrar com interesse no negócio dela. E daí eu vou fazer o quê? Perguntas, cidadão. Pelo amor de Deus, eu vou fazer perguntas. Eu vou falar menos e deixar a pessoa falar mais. Ela vai começar a falar horrores. Né? Vai falar horrores da vida. Só que você precisa ser um mentor e você vai precisar direcionar essa pergunta. Tá? As perguntas. O que eu recomendo com você? Eu tenho um script de venda, porque eu ensino meus alunos bonitinho. Qual é o seu negócio, quanto que você faturou no último ano, qual que é o seu maior desafio, qual é a sua maior dificuldade, quando o aluno entra na tua mentoria, o que acontece com ele, e qual que é a conversão, enfim, eu vou fazendo perguntas do negócio dela. Depois eu confirmo qual que é a principal dor dela, o principal desafio que ela tem. Depois eu vou e eu reforço a dor se ela não for resolvida. Eu falo, realmente você tem um problema, né? Se você não conseguir vender no digital, você vai quebrar em 2 meses. Você tem consciência disso? Aí a pessoa, puta que pariu, é verdade, eu tô nesse processo, eu não consigo resolver isso é um grande problema. Aí eu pergunto assim, de 0 a 10, o quanto você está disposto a resolver esse problema?
Aí você vai entender ali se a pessoa quer muito, não quer pouco, ou para ela tanto faz. Na maioria das vezes, se ela não está no digital 100% e ela tem uma vida paralela e aquilo ali é uma brincadeira, talvez ela não vai ter tanta urgência. Entende? Mas se ela precisa viver daquilo, ela vai dizer, cara, preciso resolver isso rápido, muito rápido, agora. E ela vai te trazer as dificuldades que ela tem, o desafio que ela tem. Daí, cidadão, vou te perguntar uma coisa. A pessoa te trouxe uma dificuldade amarelo. Você tem uma metodologia que resolve verde, amarelo, azul e branco. Na tua conversa, o que tu vai direcionar com ela? Você vai falar do trem todo ou você vai dizer que o seu problema resolve o amarelo muito bem? Mas que além disso, você vai dar de bônus o vermelho, o verde, o azul, etc, etc. Entende o que eu quero te falar? Porque na maioria das vezes as pessoas erram e elas vão querer enfiar na cabeça da pessoa a tua metodologia que você criou lá com tanto orgulho, com tanto amor, com tanto carinho, em 15 etapas, e aí você começa a falar um monte, falar um monte, falar um monte, falar um monte, a pessoa está criando 10 milhões de objeções cada palavra que tu traz. Entenda isso. Então eu tenho que falar precisamente, cirurgicamente e no ponto da dor dela, tá certo? E depois eu vou combatendo objeções ao longo do call, ao longo desse entendimento ali. Tem algumas questões que a gente faz que... Então, eu ensino na minha mentoria que hoje, às vezes a gente precisa dividir esse call em 2 vezes, tá? Às vezes o lead não está tão pronto e aquecida para uma única sessão, mas vamos ensinar e falar aqui o que o mercado faz. O mercado faz esse processo de venda em uma única vez. Então você foi lá, entendeu a dor, falou, reforçou o problema e falou que a pessoa vai se ferrar inteira se ela não resolver isso rápido, entendeu a urgência. Você foi utilizando os gatilhos mentais, certo? Os gatilhos mentais para ela entender que ela tem um problema e que esse problema é sério. E se ela não resolver esse problema sério, ela vai estar bem ferrada, vai estar mal e aquilo vai causar um buraco na vida dela, tá certo? Então eu preciso trazer esse nível de consciência. Depois disso, eu vou pedindo permissão para a pessoa, né? Para eu ir avançando até eu chegar no preço. Aí agora eu já abro o preço de uma vez? Não, eu não abro o preço de uma vez. Eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu só entender se eu resumir, se eu entendi aqui as questões que você me trouxe. O problema é esse, a situação é essa, você tem uma urgência para resolver isso, tananana, certo? De 0 a 10, o que eu te expliquei, aí você vai explicar o plano de ação, perfeito, plano de ação. Agora, beleza, entendi o teu problema, eu vou explicar o meu plano de ação. O que eu faço com meus alunos para resolver isso? E aí você vai lá sendo breve, não precisa falar a tua metodologia toda, você vai focar na dor que a pessoa trouxe. Se você tiver exemplos de pessoas que você resolveu com a mesma dor dela, traz esses exemplos, porque você vai se tornar visual, tá certo? E depois disso, você vai perguntar para ela, de 0 a 10, o quanto fez sentido isso que eu estou explicando para você. Nessa pergunta, que é um gatilho mental bem importante, você vai entender se a pessoa gostou, ela entendeu, ela faz sentido aquilo para ela está disposta a resolver aquilo, ela ficou claro tudo que vai acontecer. De 0 a 10, o quanto essa metodologia, o quanto esse plano fez sentido para você. Entende? Só que aí, gente, ela tem que te dar a nota 10. Se ela não te dá a nota 10, você volta atrás e fala, mas por que não é 10? Por que é 8? Por que é 7? Por que é 9,5? Ah, porque eu achei muito complexo. Ah, porque eu não sei se eu tenho tempo. Ah, porque não sei se meu marido vai topar de fazer tudo isso comigo. E aí você tem que, antes de apresentar o preço, quebrar todas as objeções. Você não pode ir para frente do preço sem quebrar todas as objeções. Fechou? Isso é uma regra de ouro. Eu não posso ir para o preço sem quebrar todas as objeções. Fechou? Depois que você quebrou todas as objeções, convenceu para ela que aquela objeção que ela traz não é real. Porque primeiro é verdade, né, gente, que a pessoa nunca vai trazer as objeções reais. Ela vai trazer objeções que é o cérebro dela tentando proteger ela daquela compra. Porque lembra, ela entrou nesse call contigo falando assim, ó, eu não vou comprar desse cara, mas nem ferrando, mas nem que ele me apresente a Rainha Elizabeth de ouro e me dê de bônus. Eu não vou comprar. A pessoa já entrou nesse call falando isso. Neurologicamente, ela está cheia de proteção e gatilhos. No segundo momento, o cérebro dela, né, vai tentar proteger ela e fechar ela de um jeito que ela fala assim, eu vou inventar qualquer desculpa para eu fugir daqui agora.
Então, as primeiras objeções que ela traz não são reais, são objeções fictícias, tipo, puta, não tem um tempo. Ah, meu marido não vai deixar. Ah, fulano de tal, não sei o quê. Ah, mas eu tenho um filho de 5 anos. Tudo isso são coisas que são resolvidas. Se o quê? Se ela tiver a priorização real de resolver aquele problema. Tá certo? E depois disso, você resolve todas as objeções e você vai pro preço. Aí, gente, eu não preciso dizer que no preço você vai ter que usar o que o nosso amigo Alex Hormozzi ensina. Puta, eu vou direto pro preço, eu vou direto para a oferta. Não, aí você tem que usar, né, ali um gatilho mental para trazer essa oferta. Aí tu vai dizer assim, Jean, mas que fórmula que é essa? Sabe que fórmula é essa? É a fórmula que todos os players de mercado usam para te fazer uma venda num evento, numa live, numa reunião. Como é que eles fazem? É só você observar, gente. Eles colocam lá um monte de coisa, um monte de bônus, fala que tudo aquilo vale 3 milhões, depois eles reduzem o preço para 3 vezes, para depois te trazer o preço real, certo? Mas na neurociência, o que eles estão fazendo na prática? Eles estão te dizendo que o que eles te estão dando é muita coisa, por um valor absurdamente ridículo, que você vai aprender milhares de coisas, os bônus são quebra de objeção e que vão te dar uma oferta nesse momento, que aquela oferta só vale para agora, que de 3 milhões o negócio vale agora 100 mil, 10 mil, 15 mil, e que essa oferta só é válida para isso, que se você fechar até agora você ainda vai ganhar isso, isso e isso. Tudo isso são gatilhos mentais para te dizer o seguinte, para te dar a sensação de que você está ganhando muito, pagando pouco, porque você só vai comprar se você entender que você está ganhando muito. Se você vê que você está ganhando pouco, você vai dar um passo para trás, tá certo? E boa sorte. E ali você vai entender e analisar. Depois de tudo isso, você vai partir para o fechamento. O fechamento é quando você vai decidir a negociação propriamente dito, né? Como que você pode pagar isso? 3 vezes uma entrada, 6 vezes um cartão, parcelado, enfim. E aí você vai negociar para o teu lead a forma que ele pode parcelar aquilo melhor, tá certo? Então a gente tem algumas ferramentas ali para ajudar o cliente a decidir esse pagamento sem que prejudique, né, o seu fluxo, sem que ele diga não, e a gente tem que flexibilizar esse pagamento. Se você está vendendo um produto de 30 mil, 20 mil, 15 mil, nem todo mundo tem cartão de crédito para pagar isso, entendeu? Então você tem que ter ferramentas, contrato e cobranças, modos de cobrança, inclusive de forma jurídica, caso o cliente opte por outras formas de pagamento, mas tu tem que facilitar isso, tu entende? E tem uma coisa muito importante ali que vai ajudar o teu cliente, é as garantias. Então, por exemplo, eu dou uma garantia incondicional de 6 meses, que se tu aplicar tudo que eu fizer, tudo que eu te ensinar e você não ter resultado, eu te devolvo o teu dinheiro. Mas tu tem que fazer o quê? Eu tenho que fazer uma auditoria do que tu fez. Eu tenho que te dizer assim, o método é aqui. Você tem que me comprovar que você aplicou, que você usou. Se você me comprovar que você aplicou, que você usou e você não teve resultado, aí a gente vai conversar e vai dizer, poxa, legal, você aplicou meu método, não deu certo mesmo, não sei fazer isso no teu segmento, então beleza, eu vou te dar essa garantia. E aquela garantia vai ajudar a pessoa a tomar uma decisão no sentido, cara, não tenho nada a perder. Você entendeu? Então, gente, é mais ou menos isso a tal da sessão estratégica. Outra coisa importante que eu oriento meus alunos é você criar um tal do PDF de vendas. Tá? Então, como é que eu falo? A gente conduz essa reunião através de um PDF de vendas. E esse PDF de vendas, ele já está bonitinho e montado com todas essas etapas. E aí você vai lá e vai abrir esse PDF de venda na frente do teu cliente e mostrar para ele apresentar. É muito mais fácil você ter isso tudo estruturado numa apresentação, porque fica até muito mais profissional. Né? Um PDF bonito, bem feito, né? Simples também, direto, curto e grosso, e vai mostrando essas etapas e tudo mais. E é isso. Vou dizer uma coisa para você, tá? Estatística de fechamento em call, em média 20 a 30%. Tá? Se o cliente não fechou em call, aí o que você tem que fazer? Ficar desolé e desanimado? Não, você tem que criar um processo de follow-up. Um follow-up o quê? Infinito. Acabou. Esse irmão, essa pessoa que esteve aqui comigo, ele vai receber todo mês um oi meu, a cada 15 dias. Ele falou, não posso agora, mas eu posso daqui a 15 dias. Está lá na minha planilha de CRM, 15 dias vai retornar para o fulano. Alguém da minha equipe vai mandar um oi para ele, vai dizer, e aí, vamos retornar o call? Então aí é o meu processo comercial, né, gente? E o que acontece na maioria das vezes? Você desanima, você esquece da pessoa, você parte para outra, você não voltou, e aí você está sendo
inconsistente no teu processo comercial. Então presta atenção, porque nisso a gente recupera bastante vendas também. Tem um caixa rápido, tem uma Black Friday, tem uma situação, eu vou lá naquela pessoa que teve uma objeção de preço, de momento, e eu ofereço uma oferta, 30%, 40%, normalmente nesse processo a pessoa entra. Então, na Black Friday, eu sempre faço um resgatão de todo mundo que tinha problema de dinheiro. Faço uma oferta incrível e coloco a pessoa para dentro da minha mentoria. É assim que eu faço. Então, mantenha esses contatos, essas leads, o processo comercial, que tudo isso vai dar certo, tá? Eu esqueci de falar alguma coisa? Deixa eu só ver. Dica: não seja interesseiro, seja interessante. Ofereça algo na sessão estratégica, primeiramente entregue o que você ofereceu. Analise o ponto do teu cliente para que ele esteja aquecido o suficiente para tu fazer uma oferta para ele. Às vezes, você vai precisar dividir essa conversa em 2 etapas. Então tem gente que não está aquecido o suficiente. E eu já errei muito com isso, tá? Eu tive leads perfeitas, maravilhosas, que eu avancei o sinal. Entende? Às vezes era só uma conversa inicial, trazer o gatilho mental da pessoa, entender que ela tinha aquela necessidade. E muitas vezes hoje eu faço isso. Eu vejo que a pessoa não está preparada e eu falo, explico o meu processo, mas eu vejo assim, e qual que é o valor do seu produto? Aí eu desligo, né, meu PDF e falo, então, a minha intenção hoje não era eu te mostrar o valor do meu produto. A minha intenção hoje era me conectar com você, era dar o plano de ação que eu tinha aqui, né, pretendido para ti, era te conhecer um pouco melhor. Mas me fala uma coisa, essa solução te interessou? Faz sentido para você? Certo? Você gostaria que eu te apresentasse uma proposta? Legal. Então, eu vou elaborar uma proposta para você e numa segunda reunião eu te apresento. Como que está a tua agenda amanhã ou depois de amanhã? Horários tais e tais. Então, olha, quando você faz isso, gente, a pessoa vai ficar assim, ele não me deu preço, ele não fez o que todo mundo está fazendo, entendeu? Então, assim, você sai de curva do mercado e você entra num processo completamente diferente, gente. Fez sentido, irmãos? Então, sim, 10 dicas rápidas para finalizar, né, para você monetizar com funil de sessão estratégica. E aqui, qual que é a minha dica para você? 5 sessões por semana. Estatística, eu vou voltar, né? O que é ideal? Você mandar ali, ó, vou dar uma estatística para você. 20, conexão com 20 leads diariamente, de 10 a 20 leads diariamente, para que dessas 10 a 20 leads você traga, né, 1 a 2 sessões estratégicas por dia, 5 sessões estratégicas por semana, 1 por dia, e dessas 5 sessões estratégicas você fechar 2 por semana. Certo? Se tu criou um produto de 10 mil, você já pode vender 20 mil por semana. Em um mês, você faturaria 80 mil. Se você criou um produto de 5 mil e você vendeu 2 por semana, em um mês, você venderia ali de 30 a 40 mil. Tá certo? Por isso que eu digo, meu plano é 30, 50, 100k. E depende do nível que a pessoa tá. Mas a conversão é essa, entendeu? A cada 5 calls, uma média de conversão de 30%. Mas, Jean, eu não estou fazendo isso, eu não consigo, as pessoas não estão vindo. Aí a gente tem que analisar friamente o coração. Tipo assim, primeira coisa, seja empresário. O empresário ele não vai se emocionalmente desesperar, ele não vai emocionalmente dizer não está dando certo e vai chorar, não. Cara, seja profissional. É assim, ó, voltar lá nos dados. Você tem dados? Você tem métricas? O que você fez? A mensagem estabeleceu conexão? Alguém está fazendo isso para você? Por que a pessoa não veio? Eu estou errando no processo, porque esse negócio funciona para muita gente. Por que não funcionaria para ti? Se não está funcionando para ti, é porque você está errando no processo. Você está errando feio, você está errando em coisas básicas. Você está pulando etapas, você está traindo lead que não é o teu cliente ideal. Daí a pessoa não estabelece uma conexão contigo, tu está muito afoito para querer vender, ao invés de estabelecer uma conexão real com a pessoa, entende? Então, aí tem que ver exatamente a etapa desse processo que tu está errando, tá bom? Então, 10 dicas importantes para a gente finalizar aqui essa aula, que ficou mais longa do que eu pensei. Tem um posicionamento claro, assim, para você, né, implantar o teu funil de sessão estratégica. Eu vou dar um desafio, tá? Tem um posicionamento claro, use highlights e bio para mostrar que há sessões disponíveis. Use highlights na bio para mostrar que há sessões disponíveis. O melhor posicionamento para o mentor é você mostrar que você tem uma mentoria, gente. E às vezes, muitos perfis que eu olho, eu tenho que caçar que você tem uma mentoria, criatura. Pelo amor de Deus, vitrine.
tenho um produto para vender, socorro. Cria uma rotina de conteúdos com CTA e Stories. Eu não sou a favor de uma escravidão de conteúdos, tá? Mas Stories ajuda bastante. Então você trazer ali todo dia perguntas, né? Consultoria gratuita, pergunte aqui, 10 dicas não sei o que, vou selecionar 3 pessoas essa semana para estar comigo numa sessão estratégica. E ali, olha, minimamente 3 posts na semana. Não estou te pedindo muito, 3 posts na semana com conteúdo de fundo de funil, para que a pessoa fique claro o que você faz. E sem essa, irmão, de falar da roda da vida inteira, de falar do mundo inteiro, de falar de um monte de coisa. Não, foca no teu produto, na transformação, no que tu entrega e ponto. Estude Spin Selling, porque se você não estudar Spin Selling, sua chance de converter numa call é mínima. Treine sua escuta ativa no call, fale menos e ouça mais. Isso aqui é game changer. Sabe por quê? Você muitas vezes chega lá e você fala mais, você se ferrou, você não entendeu nada do processo. Trabalhar prova social todos os dias, então trazer pessoas que transformaram através do teu método é pauleira. Tem um script bom de qualificação, tem um script bom de conversa. Não vá como é que eu falo, no amadorismo. Ah, vou entrar nesse call aqui de qualquer jeito, vou trazer para a pessoa no X1, no F1 e tudo mais. Não vai dar certo. Faça um script, no mínimo utilize inteligência artificial. Me ajuda a montar um script de venda com Spin Seller para uma sessão estratégica com alto percentual de conversão. Acabou, você já tem pelo menos um roteiro ali para começar, não tem desculpe, né? Crie escassez real do seu produto, vagas limitadas por semana da sessão estratégica, né? Então, assim, não fique amplamente acessível, mostre que é algo exclusivo. Dê clareza sobre o que acontece na sessão. Então, na sessão, eu estudo algo gratuito, né? E aí, no começo da sessão, você explica para a pessoa com clareza. Olha, essa sessão, eu vou me conectar com você, vou conhecer um pouco da tua história, vou me apresentar, vou entender o teu processo, vou te fazer uma entrega e no final, se fizer sentido, eu vou te apresentar o meu produto. Tudo bem? Porque você já está falando para a pessoa, e é o primeiro sim na neuropsicologia dela, de que isso vai acontecer. Porque se você surpreender essa pessoa com uma surpresa, agora do nada eu vou te vender, você falou que não ia vender, agora você vai? Entendeu? Então já é assim, gatilho mental, a pessoa se armou e disse, não, ele não está fazendo o que ele prometeu. Então ele não é uma pessoa honesta, justa, ele está me passando a perna, ele está tentando me enganar, ele só está fazendo, assim, a mente da pessoa vai proteger ela de todas as formas, tá certo? E por último, faça follow-up com quem não fechou. Apenas 20 a 30% podem fechar numa call, mas o restante são pessoas que vão precisar de um follow-up, entendeu? E aí eu vou dar uma dica de ouro também, que eu falo ali com meus alunos, mas eu não vou explicar isso aqui para você, tá? Eu explico isso na mentoria de High Sales, que é uma mentoria de vendas. Então a gente faz teste de call de vendas na minha mentoria. O nosso hot seat é teste de venda de call. Você viu quanto segredo tem aqui? Hoje aqui publicamente eu estou te dando o coração, estou te falando de muita coisa, mas é no campo de guerra e no teste, na repetição, no treinamento, que a gente vai conseguir lapidar os detalhes para tu trazer essa alta conversão. São riscos, certos, erros e acertos. Ah, tem uma fórmula extremamente mágica para todo mundo? Não. Cada pessoa, cada produto tem um processo, um script diferente. É você que vai ter que criar isso na tua mentoria, conforme que você vende, conforme que você transforma, tá bom? Agora, uma dica de ouro, eu não vou entrar em detalhe aqui porque ficou muito longo, é o seguinte, uma coisa que a gente usa na nossa mentoria é o perfil comportamental da pessoa que está sendo entrevistada na sessão estratégica. Aí eu quebrei você, né? Que eu te falar isso, não te explicar como, né? Daí você vai ficar curioso. Mas para quem clicar no botão ali da minha bio, aplicar para uma mentoria de sessão estratégica, sabe o que eu vou fazer? São poucas vagas essa semana, tá? Direto comigo, mas pode fazer com a minha equipe, mas eu vou te ensinar como que a gente conduz essa sessão estratégica na prática, fazendo com você. Então, se você aplicar ali e você for um perfil selecionado, então você vai ter uma chance de estar ou comigo ou com a minha equipe para a gente fazer uma sessão com você e você entender tudo que eu te falei aqui na prática. Então, isso é uma coisa legal, né? Considero até como um presente, mas eu vou analisar teu negócio, eu vou analisar o teu posicionamento, eu vou analisar os funis que você usa, eu vou analisar o teu processo comercial e o que está te impedindo aí de ser no mínimo 30, 50 ou 100k por mês. Então,
uma das coisas que nós usamos assim, eu não vou explicar como, só vou te dar aqui uma dica. A gente utiliza perfil comportamental para entender o comportamento da lead. Então, por exemplo, tem 4 perfis comportamentais, né? O dominante, o influente, o... Vixe, deu um branco agora, gente. Dominante, influente, o analítico e o conforme, certo? Cada um desses perfis, eles tomam decisão de forma diferente, tá certo? Então, você precisa fazer uma leitura desse perfil para conduzir a reunião de acordo com aquele perfil. Então, só vou dar uma dica para você. Dominantes, que são pessoas do meu tipo. Eu sou dominante e influente. Então, para mim, você tem que ir direto, faca na caveira, direto no assunto, mostrar o resultado e, sem lero, mostrar o que vai acontecer. E já passar para o preço e fechar o call. Não precisa ficar mostrando muita coisa. Eu vou avaliar o resultado, ponto de ação. Um analítico, a pessoa não vai fechar contigo na call. Ela vai te pedir provas, conta, número, matemática, ela duvida, quiçá ela não vai querer falar com os alunos que tu falou ali, que tu tem o depoimento, quiçá, entende? Ela vai falar com o João, tu é da mentoria do fulano, tu comprou, tu teve resultado, ela vai falar com a mãe, Ô Marco, obrigado, Marco, meu amigão. Ela vai falar com a mãe dela, ela vai falar com o pai dela, ela vai falar com o namorado dela, ela não tem condição de tomar uma decisão sozinha, gente. Então, para essa pessoa, tu tem que perguntar, ó, quem que precisa estar na reunião para decidir com você. Eu não vou nunca fechar e oferecer um produto para essa pessoa com preço na reunião. Eu vou apresentar uma solução e vou convidá-la para uma segunda reunião. Eu vou pedir que ela traga alguém que vai ajudar ela a decidir. Tu entende? Então tem alguns detalhes muito importantes que vão te elevar para um alto nível de qualificação. E aí, mas Jean, como que tu faz isso? Tu vai aplicar um método DISC, né? Porque eu sou um coach, eu tenho uma ferramenta do DISC, eu consigo aplicar um teste na pessoa e saber. Não, irmão, você não vai fazer isso. Você vai olhar por indícios da comunicação dela. E se você é um mentor de verdade, você deve ter uma habilidade de reconhecer os seus mentorados pelo perfil comportamental que eles serão, entende? Porque essa é a chance de sucesso de você converter aquela pessoa. E é isso. Então fecho com essa dica. Me fala se fez sentido esse call aqui com vocês, esse talking com vocês. Eu amo falar de vendas e eu vou te fazer um desafio nessa aula agora, tá? Eu vou querer que você crie o seu formulário de sessão estratégica. Faz só uma gentileza, você pode modelar o meu. Perguntas no Google Form mesmo, simples. Coloca esse formulário na tua bio e começa a convidar pessoas para participar da tua reunião. Pode ser, eu vou ensinar os outros funis, pode ser o funil orgânico inbound, o funil orgânico outbound, mas presta atenção. Pode ser pessoas do seu network, pode ser pessoas da sua lista de contatos, podem ser alunos antigos, pode ser pessoas que você saiba que tenha interesse no teu produto. Não precisa ser só o digital, cru e nu, entendeu? Tráfego, não precisa, gente. Você já tem ali muitos recursos de pessoas que você sabe que você pode oferecer. Quantos eventos você vai no ano? Será que lá nesses eventos você não conectou com pessoas? Ou se você está nesses eventos e a tua intenção não é vender, você está fazendo uma coisa muito errada. Porque se você for num evento de desenvolvimento humano, uma palestra, uma conexão de network, uma conexão de coisa, criatura, o teu objetivo de estar lá é pegar contatos e lead. Para quê? Chamar para uma sessão estratégica. Então tu deve ter aí no teu WhatsApp mesmo milhares de telefones de pessoas que você já fez isso no passado. Você deve estar enfiado em vários grupos lá no seu WhatsApp de empresários, de reunião, de não sei o quê. Vai estabelecendo conexões e aos poucos vai convidando essas pessoas. Tudo isso são captação de leads para o teu produto. Então, o seu desafio é implantar esse processo hoje. É simples, criar um formulário no Forms, linkar esse formulário na bio do teu Instagram e começar a chamar pessoas para uma reunião contigo. E a partir dali, você vai entender os próximos passos e o que você está errando e se você precisa de ajuda. E o último convite é, se fez sentido isso, se você é um mentor, se você já tem alunos, se você quer escalar o teu processo, se você tem um desafio importante no teu processo comercial, clica no link da minha bio,
preenche o meu formulário de mentoria de direcionamento gratuita e eu vou te explicar na prática como que eu faço isso. Você vai ser o meu convidado. E é bom que eu já te expliquei todos os detalhes aqui, eu nem vou poder te enganar, né? Só simplesmente te ensinar. Eu fiz isso com uma amiga minha ontem, né? Que a gente conversou. Eu falei, não vou te enganar, nem te ensinar, na verdade nunca vou enganar ninguém, né, gente? Nem vou te falar dos gatilhos mentais, eu vou te dizer como que eu faço, porque eu quero que você aprenda isso e você aplique no teu processo. Então, por que eu falo isso? Então, foi uma conversa gostosa, né? E no final ela entendeu que ela precisa mudar o processo comercial dela, então ela é uma mentora que não aplica essas ferramentas e, claro, não tem o resultado que ela precisa e que ela poderia ter. Tá certo, gente? Então é isso. Beijo no coração, fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Amanhã eu vou falar sobre o funil de social selling. Esse é um dos funis mais poderosos do momento, tá? E se você não usa, você está perdendo uma mega oportunidade de atrair e converter clientes para a sua sessão estratégica. Qualquer dúvida, manda um oi. Estamos juntos e até amanhã.